Meus irmãos, vamos estudar da ceia do Senhor, que hoje é o dia da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Irmãos, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, se nós formos prestar atenção, olhar para a vida desse apóstolo antes da conversão dele, não daria para acreditar quem é daquele tempo, se a gente olhar o lado dele antes, como é que esse homem ele era, perseguidor da igreja, com outra doutrina, perseguindo os irmãos, os cristãos, os apóstolos, aquele que era seguidor de Cristo. Olhando o outro lado dele, a lição que ele deixou para nós aqui, nas cartas dele, inclusive agora, ensinando nós cristãos, o povo de hoje, como que deve participar da ceia. Ele fala que deve examinar as consciências, viver uma vida digna, que procurando o nosso testemunho, não só aqui dentro, lá fora, olhando disso, a parte do apóstolo Paulo. E o irmão Daniel ontem também, na mensagem dele, na epístola que ele escolheu de 1 Pedro, olhar para Pedro também, Pedro negando Cristo, e depois ver os ensinamentos que o apóstolo Pedro deixou para nós, é coisa maravilhosa, não tem como explicar, só Deus isso. Então a gente olha para o lado das fraquezas, e depois olha depois. O apóstolo Pedro, aqueles estupim-curto, vamos dizer assim, para a gente meio explosivo, e cortou a orelha do soldado na espada. Se a gente olhar para esse lado, é uma coisa, e olha para o outro lado, na parte espiritual, essas coisas que acontecem, a parte da carne, a parte do velho homem. Os apóstolos eram os apóstolos, os profetas, mas também tinha a natureza humana, carnal, tinha as fraquezas. Então nós devemos olhar para o lado bom de uma pessoa. E nós hoje também, nós temos dois lados, o lado bom e o lado ruim, que é o da carne, os defeitos. Então nós devemos olhar para o defeito de ninguém, e vamos olhar as virtudes. Então o apóstolo Paulo aqui escreveu assim, no versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntai na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim uns têm fome e outros embriagam-se. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele dando a instrução para a igreja sobre a celebração da ceia do Senhor. E ele deu naquele tempo, e hoje nós todos seguimos, aprendemos com esse apóstolo, como nós celebramos a ceia, como nós vivemos, como nós participamos. Então a ceia do Senhor é um ato de culto que tem a forma de uma refeição cerimonial. Entendeu? Agora aqui está tudo que é símbolo do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, no qual os servos de Cristo, que nós somos servos de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Então nós devemos participar do pão e do vinho para comemorar a morte de Cristo. Comemorar a morte de Cristo, eles fazem festa. Se Cristo não tivesse morrido, nós não teríamos salvação. Nós não comemoramos o nascimento de Cristo, porque ninguém sabe quando é o dia que Cristo nasceu. A Bíblia não deixou um mês, não deixou dia marcado, mas comemorando a morte de Cristo.
Quando nós comemoramos o feriado dia 25 de dezembro, que é um feriado, reúne a família, vem e a gente almoça tudo. E nem sempre é no feriado, quando vem os filhos, a gente faz uma comida melhor, faz festa. Então nós não devemos de querer dizer o Natal. Não existe. Então aqui, cadê o servo de Cristo? Então o servo de Cristo deve participar do pão e do vinho. Então, aqui nós vemos assim. E ao celebrar o Novo Testamento, ao celebrar o novo relacionamento segundo a aliança, antes que ele desfrutou com Deus. Então nós estamos aqui para celebrar com a igreja e com um relacionamento íntimo, um relacionamento um com o outro, puro, com amor. O nosso Senhor Jesus Cristo, um amor do irmão para com o outro, e segundo, conforme a aliança que Jesus fez com o homem e com Deus. Se Jesus não morresse na cruz, não pagasse nosso pecado, Lisa Souza está assistindo. Do Jato, né? Que Deus abençoe ela. Nunca vi ela assistindo. Olha, nós sempre estudando na casa dela. Olha, então quer dizer que Jesus Cristo, a morte dele, que nós vamos comemorar a morte de Cristo, que ele disse para fazer isso, para a igreja fazer até a volta dele. Então essa aliança, antes que eles desfrutam com Deus, um dia nós vamos desfrutar lá presente. Então Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 17, então, no capítulo 11, versículo 17, então no versículo 11, então Paulo está dizendo aqui para a igreja, que a maneira que eles estavam participando, Paulo estava corrigindo, estava exortando, e essa exortação serve para os dias de hoje. Para os dias de hoje, para nós nortear as nossas vidas do jeito que agrada a Deus, da forma que agrada a Deus. Não pode que cada um querer procurar agradar a si próprio. Juntando tudo unido, agradar a Deus. Então aí a maneira que eles estavam participando nos cultos, não era a ceia do Senhor, que nós já vimos aqui, não é a ceia do Senhor. Você vê se Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, está reconhecendo isso, porque não estava glorificando a Deus. Primeira coisa, nos hinos, na ceia e nos cultos, glorificar a Deus, não glorificar a homem, não procurar glória para si. Então, por isso, mas ele estava glorificando a eles próprios, ou a nós próprios, ou a si próprios, referindo-se à maneira que eles davam glória a Deus. Não é, portanto, falar, irmãos, que dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que está dando glória a Deus. A vida nossa dá glorificar a Deus. Não é o falar. O falar é fácil. Se todas as coisas da vida nossa viver, em todo sentido, fosse fácil, que nem falar, seria perfeito. Seria, se não atingisse o perfeição completo, mas era, porque falar é fácil, mas fazer. Você falar é fácil, tinha esse ditado, falar é fácil, mas fazer. E pôr a mão na massa para fazer. Então Paulo disse, o modo que eles estavam celebrando os cultos, a ceia, glorificando a Deus daquela maneira, em vez de melhorar, estava piorando cada vez mais, está indo cada vez piorando, cada vez mais ao participar dos cultos. Nós, quando participamos dos cultos, devemos procurar melhorar mais. Mas esse melhorar não é aqui dentro, irmão. Aqui dentro é tudo ótimo, aqui dentro é tudo bom, é tudo melhorar, aprender aqui, alimentar aqui para melhorar lá fora, nas nossas casas, com nossos vizinhos, no trabalho, na vida, como viver, ter paciência. Não é fácil, mas a gente deve estar sempre perto de Deus. E agora, é necessário participar dos cultos, porque eles não estavam glorificando a Deus. Então ele disse aqui no 17, nisto porém que vos prescrevo, em outra versão, já li uma, vou ler a outra.
Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. O apóstolo Paulo disse para aquela igreja, e isso está registrado aqui para nós também. Então, eles estavam participando da ceia do Senhor de uma forma pecaminosa, porque não estava glorificando a Deus neste ato de cear. Então, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Primeiro, participando da ceia do Senhor indignamente, sem confissão de pecados. Nós não temos mais o hábito de estar obrigando ou falando, confessa pecado, irmão, confessa pecado. Por quê? A confissão deve partir da pessoa livre, espontâneo. Quando ele confessa sem ninguém pedir, você pode crer que tocou na consciência dele, ele confessou. Mas você fala, irmão, tem que confessar o pecado. Você pecou, você faltou, você está faltando os cultos, você tem que confessar para a igreja. Ele confessa para pressionado porque você está pedindo. Eu estou pedindo, vocês estão pedindo. Para agradar a pessoa, para pronto. Não, tem que deixar ser usado pelo Espírito Santo. Que no versículo 28, 29 também ele diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. O apóstolo pode adiantar um pouco aqui, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é deixar os outros examinar, e nem examinar os outros. Cada um examina a si mesmo. Ó. E depois ele fala, assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não é que ele vai para o inferno, é condenado por causa que está indignamente. Não está falando de condenação, ele é um crente. Agora, se ele não for crente, eu tomo a ceia bem ou não toma bem, ou dá bom testemunho, se ele não for um salvo, ele é condenado. Então quer dizer que ele prejudica para a vida dele mesmo aqui, que para frente fala, doente, fraco, muitos que dormem. Por quê? Está tomando a ceia de qualquer jeito. Então, aí depois ele fala aqui, que é o significado da morte do Senhor Jesus Cristo. Agora o versículo 18, né, já lendo. Porque, antes de tudo, o apóstolo Paulo está dizendo, ouço que quando vos ajuntai na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio. Boa noite, irmão. Então 1 Coríntios 11, já estamos no versículo 18, começamos no 17. Então ele fala assim, o apóstolo Paulo, porque antes de tudo, ouço que. Então o apóstolo Paulo estava ouvindo da igreja, não deveria ouvir. Bom, a notícia corre, irmãos. Nós não precisamos. O modo do cristão viver lá fora, e a notícia corre. A notícia corre. Aí o que afeta a igreja? Tudo que acontece com o irmão lá fora, quem leva a culpada, o nome é a igreja, não é o prédio. Não fala igreja, você pensa, a igreja batista, que está escrito. Não, esse grupo aqui, essas pessoas que são salvas, que são discípulos de Cristo, um que faz, então mas toda a igreja, ele fala, ouço que quando vos ajuntai, quando vocês ajuntam, para que não ajunta, está juntado os tijolos aí, o prédio, é quando vocês estão ajuntando, ajuntai na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. Dissensões, o que Paulo quis dizer aqui, em outras palavras? Discordância, discórdias. Aí eu discordo disso, discordo daquilo, discordo de tudo. Então, divergência, não deve haver isso. Só deve haver discórdia quando a fé está no lugar errado.
discórdia quando alguém está vivendo de um modo errado, dando mal. Você não vai concordar com o cristão irmão no que ele está fazendo, você ama ele, mas às vezes o que ele faz você odeia, assim vice-versa. Então, com respeito também com a palavra de Deus, não deve haver discórdia na palavra de Deus, divergência. O que a Bíblia está ensinando, muitas faltas do culto também é pecado também, é dissensões, muitas faltas nos cultos, falta de interesse para as coisas espirituais. Então o cristianismo, os crentes verdadeiros, servos de Cristo em todos os lugares, eles estão com pouco interesse das coisas espirituais, mas que as coisas materiais. Nós devemos pôr as coisas espirituais em ordem, em primeiro lugar. Segundo, depois disso, o que vem em segundo? Abandono dos cultos, falta de interesse para com as coisas espirituais, abandono. Deveria não ajuntar mais, procurar mais a Deus, irmãos, que aí as coisas melhoram, irmãos. Às vezes, ao participar da ceia do Senhor, não estamos glorificando a Cristo como Ele merece. Nós devemos participar, glorificar como Ele merece, não procurar glória para nós mesmos. Nós pecamos às vezes por omissão, por falta de confessar pecado. Isso não agrada a Deus. Pecado de omissão, deixou de fazer tantas coisas, né, irmãos? Mas confessar espontaneamente, que eu disse aquela hora, sem que alguém fique exigindo, ou a igreja fica exigindo, devem ensinar. O apóstolo Paulo ensina a confessar os pecados, ou obrigando a confessar, não deve. 19, ele fala, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então ele disse, até importa que haja entre vós heresias. O que é heresias? Doutrina contrária aos princípios bíblicos, doutrina contra a fé, estabelecido pela própria Bíblia. Não vamos falar pela própria igreja. A igreja nossa, a igreja batista, que não foi nós que colocamos, ela segue os princípios bíblicos da doutrina dos apóstolos e de Jesus Cristo. Então, a heresia são doutrina contrária a isso, da fé, que é estabelecido pela própria Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus. 19, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, outra versão, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vosso meio. Na outra versão diz assim, porque até mesmo importa que haja partido, divisões entre vós, para que também os aprovados, aqueles que são aprovados, se tornem conhecidos. Você vai conhecer por causa quem é os aprovados. Aprovado por Deus, aprovado pelas Escrituras, que é aprovado que tem uma fé verdadeira, genuína, e se torne conhecido entre vosso meio. Aí você vê aquele que ele é reprovado, ele tem outra doutrina, outra doutrina, ele crê que tem que ter a fé mais obra para a salvação. O perigo pega aí, a igreja, se não fazer parte da igreja, não tem salvação. Se não batizar, não tem salvação. Se afastar da igreja, abandonar a igreja, perde a salvação. Não existe isso, porque não é a igreja que salva. Ele perde galardão, ele perde bênção. Deus pode tocar na carne dele, não na alma, porque a alma já é lavada pelo sangue de Cristo, a alma é salva.
Mas aí o problema está no corpo, na vida aqui, ó. Então é por isso. Há uma diferença de pessoas por pessoas. Até é bom que haja partida entre vós, ele diz. Paulo reconheceu aqui que nada ocorre fora da permissão de Deus. Todas as coisas que acontecem pela permissão de Deus. Se Deus não permitir, não acontecem as coisas. Para que os sinceros, acontecem essas coisas, para que os sinceros se manifestem. Deus permite algo em seus propósitos, como um crescimento espiritual. Acontecem as coisas para que o cristão cresça espiritual. Por isso, os irmãos, que se não houver erros, se nós som acerta, também não haverá correção. É necessário haver a correção da própria Bíblia. Então, não vai haver aprendizado. Quanto mais nós é corrigido, chamado a atenção, mais nós aprendemos. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntarem num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, ele está dizendo aqui. Então Paulo está falando sobre o uso deturpado dessa observância. Essa observância, estou apontando aqui para a mesa, onde está. Isso aqui é um elemento, isso aqui não transforma no corpo de Cristo. E o líquido, o suco da uva, da vida integral, ele não se torna o sangue de Cristo. Ele é um símbolo, é uma figura para nós, irmãos. Então, quer dizer, aí não devemos distorcer o simbolismo do corpo de Cristo, mudar. Vamos pôr fermento no pão para crescer. Então, está distorcendo o simbolismo, porque o pão sem fermento quer dizer fermento. O que significa fermento? Pecado. O corpo de Cristo não teve pecado. Então o pão é sem fermento. Então, não podemos distorcer o simbolismo. Fazer o que Jesus disse. Uns falam assim: pega a ceia e vou levar nas casas. Só pode um sentido, irmãos. Nas casas se reúne a igreja tudo volta, vão fazer o culto do dia da ceia lá na casa, porque aí está a igreja reunida, assim sim. Mas como que já no começo que eu cheguei aqui, alguém queria que eu levasse a ceia na casa, e eu falei, não, ele era visitante, era neto do membro. Falei, não, mas não pode perder a ceia. Eu falei, não tem problema perder a ceia, não deve perder, mas ela não pode vir, mas não fazer aqui lá, vai levar a ceia, não, é reunido. É assim, senão vai distorcer o simbolismo, do qual o ato da ceia representava a morte de Jesus Cristo na cruz. É isso que a ceia representa. O ato é que eles assim a chamavam, mas pela maneira em que eles participavam, ou muitos ainda participam hoje, não foi reconhecido e talvez não é reconhecido pelo Senhor. Tem muitas igrejas, talvez nos dias de hoje, que não é reconhecida como igreja de Cristo. Pode ser salvos, pode ser crentes verdadeiros dele, mas será que está sendo reconhecida como igreja de Cristo? Como que Cristo é o cabeça da igreja, que ele está governando a igreja, que está tudo afinado assim com ele? Bem, a igreja de Cristo, ela não tem algo fora que manda nela, uma sede, uma matriz humana, no outro lugar. A igreja é local, ela é independente, é bíblico. Nós pegamos a doutrina dos apóstolos fundada. Jesus que fundou a igreja, ninguém funda a igreja hoje. Vocês sabem disso, talvez alguns não sabem. Ela fala, fulana fundou a igreja. Não, a igreja já é fundada. Por quê? Por Jesus. É ele que fundou. Agora os outros organiza naquele fundamento. Aí vai saindo.
em cada cidade ter uma igreja local de Cristo. Amém? É assim. Então aqui nós vemos, irmãos, que não foi reconhecida. Então esse ato dele, da maneira que deles, em que acontecia, não foi reconhecida pelo Espírito Santo. O uso desta observância transformou a ceia em algo absolutamente diferente do que devia ser. Transformar. Não deve transformar, modificar o jeito da ceia. Isso vai até a volta de Cristo. É para os membros, fechado. Membro de outra igreja da mesma fé não participa da ceia conosco, nem nós com eles. Visitante mesmo, vem o meu filho que ele prega, mas só que ele não participa da ceia, porque ele faz parte da igreja memorial da Embaúna, outra igreja, ele toma a ceia lá, ele não toma a ceia aqui, assim os outros pastores todos. Então aqui, irmãos, do qual o ato da ceia representa a morte de Jesus Cristo na cruz, em favor do pecador. 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Isso não acontece aqui, creio que nunca vai acontecer, mas acontecia. Então ele disse, mas acontecia. Então, os cristãos, quando se ajuntavam para aquele tempo que Paulo corrigiu, para participar da ceia do Senhor, pela maneira em que acontecia, não era reconhecida pelo Senhor. Por quê? Pelo modo que eles agiam, eles desfiguravam essa observância. A ceia é uma observância. Eles observando, tudo observam. Olha que está cortando o pão e está distribuindo. Aquilo está representando o corpo de Cristo, mas não é o corpo de Cristo. Ele falou para a igreja fazer até a volta dele. Isso ela prega o evangelho de um modo visível, olhando assim, explicando, não? Então, pela maneira em que acontecia, então não foi reconhecida pelo Senhor. Então, pelo modo que eles agiam, então eles desfiguravam a observância, alterava pela carnalidade e nada espiritual. Todas as vezes que vamos agir na carne para agradarmos, então sabe que é na carne, é no homem. Então sai fora do espiritual. Então por isso, esta maneira de celebrar a ceia não era aceita pelo Senhor, entendeu? Como está dizendo que é absolutamente diferente do que deveria ser, falando dele. Não foi uma comemoração, e sim uma reclamação. Em vez de eles comemorar a morte de Cristo, fazer festa era uma reclamação. Deus reclama, Jesus não aceita. O protesto de Paulo era para melhorar essa celebração, essa comunhão da ceia do Senhor, com aquela igreja. Apóstolo Paulo, como falei antes ele perseguia, ele queria destruir todo o quanto os cristãos. Mas depois, agora ele lutava para os cristãos, para pôr os cristãos, as igrejas na linha, como agradar a Deus. E ele era responsável, ele saía pregando, organizando as igrejas. Ele recebeu um chamado especial do próprio Senhor, do próprio quem ele perseguia. Não, foi escolhido um vaso de bênção, uma apóstola fora do tempo. Ele fala, ele fez a comparação. Então Cristo disse: fazei isto em memória de mim. Paulo exorta, Paulo corrigindo aqui, querendo dizer que não era a ceia do Senhor que eles estavam fazendo, era a própria ceia deles. Alguns traziam jantares esplêndidos, que ele trazia para comer, cada um trazia. Alguns eram escravos pobres, não tinha nada que trazer, acontecia isso. Outros embriagavam-se, porque era vinho de verdade, era o vinho. Eles embriagavam, bebiam, comiam muito, e outro nada comia, ficava com fome. Então, que ceia é essa daí? Aqueles de Corinto, que eram mais abastardos, tinha mais dinheiros, um poder
financeiro bom, um poder aquisitivo, engasguei para falar, bastarem dinheiro, ricos, então eles faziam mais, até hoje isso. Os pobres têm um nivelamento de vida, né? Os ricos é outro tipo. Segundo tudo indica que não compartilhava com os mais humildes. Errado. Quando a ceia do Senhor era celebrada, não se misturava com eles, porque esse comportamento era egoísta. Não pode ter separação. Contradizia abertamente o sentido que significava o ato da ceia. Por isso. Então, os irmãos, o 22, João Paulo pode preparar, irmão Daniel também, que já antecipado. 22, ele falou, o apóstolo Paulo disse, não tem, pode ir, irmão Paulo, eu vou ler aqui mais um versículo, não tende porventura casa para comer, faz favor, e para beber, comer e beber, vocês não têm? Ou desprezar a igreja de Deus, envergonhar os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não louvo. Então o apóstolo Paulo disse isso. Aqui ele está demonstrando a indignação do apóstolo Paulo. E eles estavam dirigindo a quem? Então, sim, os cristãos mais ricos. Eram os cristãos mais ricos. Quem ficava envergonhado eram os mais pobres. Humildes, em meio de tanta abundância, e não lhe oferecia nada. O apóstolo Paulo já falando aqui. Parece que o apóstolo Paulo faz a pergunta, vocês não se dão conta do que vocês estão fazendo? É a mesma coisa para as igrejas, vocês não dão conta? É muito fácil que nós devemos dar conta da nossa vida, cada um dá conta da sua vida, e cada um vai dar conta da sua vida diante de Deus. Ninguém é responsável por outro irmão, cada um vai dar conta diante de Deus. Se ele não for salvo, é pior, porque ele não vai morar junto lá nos céus. Vai morar em outro lugar, sofrimento. Então, é por isso que nós devemos procurar servir a Deus. Amém?